Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre fé. O que é fé? Como manter a fé? Como fazê-la aumentar? O que é ação? Como colocar em prática aquilo que eu acredito? E o que é a verdade? Para nós como ser humano e para o personagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre fé. Vamos começar aqui lendo a carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É isso que a Bíblia determina como fé. Quando no teatro um diretor ou um professor diz para você, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Esse fundamento veio da Bíblia. E ela diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Então, a fé vai dar substância para aquilo que eu ainda não posso ver. Entende? Então é isso que vai funcionar para a gente. O ator vai se apropriar de algo semelhante a isso. Aqui nós estamos falando da fé do tipo de Deus que é baseada na palavra, que é baseada na Bíblia. Mas trazendo para o trabalho do ator cristão, ele vai pegar esse princípio para fundamentar aquilo que o personagem acredita. E tudo isso tem muito a ver com quem você acredita ser. Todos nós precisamos estar convictos de quem somos, ou de quem acreditamos ser. E no teatro, essa capacidade é vital, porque o ator sempre vai colocar a sua fé, ou exercitar a sua fé, em ser alguém diferente, em ser uma outra pessoa, em viver uma nova realidade, uma nova situação. O mágico se fosse eu em uma outra situação, em um outro momento, sendo uma outra pessoa, com um outro nome, vivendo em um outro lugar, em circunstâncias completamente diferentes da minha. E eu preciso imprimir fé nisso. Existem aspectos que a gente pode mudar. Você pode mudar coisas que você acredita. Você pode evoluir. Você pode amadurecer. Você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Você amadurece, você muda, você melhora, você se adapta. Então, nós temos essa capacidade, o ser humano tem a capacidade de melhorar, de crescer, de avançar, de mudar o seu pensamento, de acreditar de uma forma diferente. Às vezes nós acreditamos que alguns problemas nas nossas vidas não têm solução, mas podem haver solução, podem ter solução. Você pode acreditar ser um estudante de teatro, você pode acreditar ser um profissional de qualquer área, um eletricista, um técnico de refrigeração. Você acredita nisso, você estuda, você se prepara e você deposita sua fé nisso. A gente costuma falar nas nossas aulas de interpretação teatral o seguinte: o personagem é aquilo que você faz. E isso funciona da mesma forma que acontece na vida. Se você vai no supermercado, você é um cliente. Se você vai ao médico, você é um paciente. Se você está num carro, você é um motorista ou um passageiro. Se você está andando na rua, você é um pedestre. A situação vai te ajudar a estabelecer quem você acredita ser. E isso para a gente é importantíssimo. E tem muito a ver com as palavras que nós acatamos, com as palavras que recebemos. Aquilo que falam a nosso respeito vai estabelecer coisas. Nós falamos no primeiro vídeo, né, sobre a formação a formação da psique humana, né, da aparelhagem psíquica do homem. Então, aquilo que os pais falam a respeito de nós, aquilo que a sociedade fala, aquilo que você mesmo fala, vai estabelecer, vai firmar no seu coração aquilo que você acredita. Ele está dizendo, a palavra diz, né, a Bíblia diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Então a fé, ela vem pela palavra de Deus. Nós sabemos o que é fé: certeza, convicção daquilo que eu ainda não posso ver, mas eu já acredito. Mas a fé, ela vem, ela precisa vir, ela precisa ser gerada, ou ela precisa ser alimentada. E essa fé, ela vai ser alimentada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então existem palavras que vão estabelecer fé no seu coração. A fé do tipo de Deus é estabelecida pelas palavras de Deus. Acreditar naquilo que a sua família diz, naquilo que qualquer pessoa possa dizer para você. Basta você emprestar o seu ouvido e acreditar com o seu coração naquilo que ela fala. Um familiar, um amigo, um professor, você pode acreditar nisso, decidindo, dando ouvidos e decidindo acreditar. É uma decisão por dentro. Então, a sua família vai estabelecer coisas, mas o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, aquilo que você diz pode estabelecer a sua fé, pode alimentar a sua fé, pode fortalecer a sua fé. Outro ponto importante para a gente aqui é como manter a nossa fé. A gente vai ver agora uma passagem que está em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que ele está dizendo? A gente não pode deixar de falar. Mas Adriano, você está falando isso dentro de meditação? Sim. Vamos lá. A palavra meditar, ela vem do hebraico. Eu vou deixar ela escrita aqui para que você possa entender melhor. Mas aqui está H, ou Haga, enfim, eu não sei como pronunciar essa palavra. Mas ela significa o seguinte: a prática de falar sozinho ou em voz baixa, refletindo sobre um determinado assunto. Falar para si mesmo, ou em voz baixa, ou quando estiver sozinho, é uma prática diária do cristão. Então, a gente faz isso, o cristão faz isso, ele confessa a palavra a respeito da vida dele. Né? Se ele está crendo para alguma coisa, por exemplo, ele está crendo para ser curado, ele vai confessar isso, ele vai pegar aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Por exemplo, em Isaías capítulo 53 diz que Jesus, falando sobre Jesus, sobre o Messias, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, fomos curados. Então nós temos aqui uma passagem bíblica que nós cristãos usamos para chamar a existência, ou para confessar cura, falar cura, gerar fé nessa palavra, para que isso se manifeste em nosso corpo. Então, se alguém precisa de cura, ela pega a palavra sobre cura, o que Deus fala sobre cura, que Deus já levou sobre ele as enfermidades, que Deus retirou do nosso meio as enfermidades, que Jesus pagou o preço e levou sobre si toda dor, toda enfermidade, toda doença, e por isso nós já fomos sarados, independente daquilo que eu vejo ou não, é por fé. Mesmo que eu não veja, eu já acredito naquilo que Deus falou, e eu creio que isso vai acontecer, isso vai se manifestar, e a doença não pode permanecer. Então os cristãos acreditam dessa forma. Então nós temos aqui a meditação. Ele vai ficar falando para ele mesmo, ele vai ficar se alimentando daquilo, ele vai ficar falando para ele mesmo. Então existe um exemplo muito comum, que é falar sobre o ato de ruminar. Alguns animais ruminam o alimento, eles ficam ruminando o alimento. Por exemplo, a vaca ela tem 4 estômagos. Então quando ela come alguma coisa, ela mastiga esse alimento vai para o primeiro estômago, alguns nutrientes são retirados, volta para a boca, ela continua mastigando, vai para o segundo estômago, volta para a boca, para o terceiro, volta para a boca, quarto, e aí depois de que todos os nutrientes foram retirados, foram aproveitados, ou na sua maioria, esse alimento é eliminado. Então,
isso é uma boa comparação para aquilo que os cristãos fazem com a palavra de Deus e aquilo que nós podemos fazer com um texto teatral, com aquilo que nós vamos apresentar, nós vamos meditar, nós vamos ruminar, nós vamos falar para nós mesmos, vamos nos encher daquilo que o texto diz para produzirmos ou desenvolvermos a nossa fé, ou sustentarmos a nossa fé para a cena, para a peça, assim como os cristãos fazem para a sua vida pessoal. E agora nós vamos falar sobre confissão, o poder que há na confissão. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou a boca fala do que está cheio do seu coração. Aquilo que você ouviu, aquilo que você colocou para dentro, do que está cheio o seu coração, a sua boca vai falar, você vai falar. Aquilo que você recebeu no seu coração, aquilo que está transbordando no seu coração, vai sair pela sua boca. Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 4, versículo 13: ora, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então quem acredita, quem tem fé, fala. Você precisa falar, existe poder nas palavras. Então quem acredita, faz alguma coisa, fala alguma coisa. Certo, pessoal? Nós precisamos exercitar esse lugar, experimentar esse lugar, afinar esse lugar. Nós somos atores, somos artistas, eu sou cristão, existem alguns artistas que vão acompanhar esse projeto e são cristãos também. E a confissão é uma prática bíblica. O próprio Jesus afirma em Marcos 11, capítulo 23 e 24, 3 vezes ele fala sobre dizer, né? Quando isso está relacionado à fé, os discípulos veem que a figueira que ele havia amaldiçoado secou desde a raiz, e Jesus afirma: tenham a fé do tipo de Deus. E aí ele nos explica como essa fé funciona, ou como essa fé opera. Ele diz: tudo que você disser, crendo no seu coração, não duvidando, mas crendo que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser, lhe será feito. Então, ele está dizendo, eu vou repetir essa passagem para que você pegue. Olha a ênfase que ele dá a essas palavras. Tudo que você disser, crendo no seu coração, sem duvidar, mas crendo que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser, lhe será feito. Ou seja, vai acontecer. Bom ou ruim, aquilo que falamos acontece. Ah, Adriano, se eu falar isso uma vez, não, você tem que falar com fé. E fé vai exigir, existe a necessidade de ser gerada. Você precisa gerar fé naquilo ali. Se você falar algo por muito tempo, se você falar e meditar, e falar e acreditar, e desenvolver a sua fé, e depositar confiança, certeza, convicção naquilo que você está falando, vai acontecer. Quando você abrir a sua boca, você não vai duvidar, você vai ter convicção absoluta. Então é isso que Jesus está falando. Agora, a fé vem pelo ouvir, e a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Você precisa falar, você precisa confessar. Então nós temos aqui um ciclo. A fé vem pelo ouvir, fica pela meditação, cresce pela confissão. Então você vai ouvir, você vai falar, você vai ler, você vai falar para você mesmo, você vai para a cena e vai falar com o seu colega de cena, você vai ouvir o seu colega falando. Então fé é gerada, fé é gerada, fé é gerada, e quando você for para a apresentação, você vai estar cada vez mais convicto daquilo. Então é assim que funciona a fé, e é maravilhoso a gente entender isso, porque essa é uma ferramenta fundamental dentro do trabalho de um ator, certo? Só que toda fé exige de nós ações correspondentes. Aquilo que você acredita precisa de ação, você vai precisar colocar em prática, você vai precisar praticar ou colocar em prática aquilo que você acredita. Tiago capítulo 1, versículo 22 até o 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha como isso é interessante. Ele está dizendo aqui que nós devemos nos tornar praticantes da palavra. Você deve ser praticante da palavra. Ele está dizendo que aquele que não pratica a palavra, ele se assemelha a alguém que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece de como era. Ele se esquece como é a sua aparência. Ou seja, se você não vai para a cena, se você não coloca em prática aquilo que você estudou, você vai esquecer quanto pessoa, se você não pratica aquilo que você acredita. Por exemplo, a Bíblia diz que você, quanto cristão, é sarado, mas você não age como uma pessoa sã, você não age como uma pessoa que tem saúde, você vive dizendo, vive murmurando, vive reclamando, vive abatido, você não está tendo atitudes ou ações correspondentes com aquilo que você deveria acreditar. Se a palavra diz que você é curado, você levanta, vai ser feliz, vai trabalhar, vai viajar, vai curtir a vida, vai produzir. Se a palavra diz que você é abençoado, que você é próspero, você acredita nisso, vai trabalhar e tudo aquilo que você colocar a mão para fazer vai dar certo, você vai prosperar. Da mesma forma, um ator, se ele estuda um personagem, ele precisa estudar a cena, entender a cena, ler o texto, decorar o texto, mas ele precisa ir para a cena e colocar isso em ações, ele precisa fazer alguma coisa. Se ele não fizer isso, ele vai esquecer quem é o personagem, ele não vai sustentar quem é esse personagem. Então, é exatamente isso que a palavra está nos dizendo aqui. Nós precisamos colocar em ação, e ação é verbo. Pegar, soltar, se aproximar, fugir, abraçar, beijar, bater, abraçar, enfim, verbos são ações. Então, você precisa colocar isso em prática, aquilo que você acredita, você precisa ir para a cena. Lógico, ninguém faz nada à toa, você vai precisar de objetivo, você precisa de objetivo, você precisa de um alvo, você precisa na leitura do texto, no entendimento das cenas, na análise que você vai fazer do texto, entender, mesmo que seja superficialmente, qual é o objetivo do personagem que você pegou aí, qual é o objetivo desse personagem e o que ele quer. Entendendo o que ele quer, você vai para a cena, improvisa, joga, faz ações, faz coisas em cena para você tentar alcançar aquilo que o personagem quer. E aí você vai começar a descobrir cada vez mais coisas a respeito desse personagem. Stanislavski vai chamar isso de análise ativa. Vou trazer aqui uma citação de Stanislavski, ele diz no livro A Preparação do Ator, a preparação do ator do livro de Stanislavski, um dos professores lá do instituto em que Stanislavski era diretor, disse o seguinte: em cena, você tem sempre que pôr alguma coisa em ação. Ele está dizendo sempre. A ação concreta é a base da arte que o ator persegue. Isso aqui é vital para o trabalho do ator. A ação concreta é a base da arte que o ator persegue. Então, você precisa agir. Em cena, não adianta apenas ficar falando. Você precisa fazer alguma coisa. Existe ação física e existe ação vocal. Então, você precisa que essas ações aconteçam fisicamente, vocalmente e, lógico, elas serão acompanhadas por aquilo que você pensa, por aquilo que você estabeleceu como crença, como fé para esse personagem, certo? Então, a fé vai exigir ações correspondentes. E para isso, você precisa se firmar na verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para o cristão, a palavra é a verdade acima de todas as coisas.
não importa o que ele está sentindo, não importa o que ele está vendo, aquilo que a palavra diz, aquilo que a Bíblia diz, é a verdade e ponto final. Então, para um personagem, aquilo que o texto diz a respeito dele é a verdade e ponto final. Você pode descobrir coisas, você pode entender coisas. Lógico, podem haver textos que foram adaptados, mas depois que todas as coisas foram estabelecidas, você estabelece, ok, eu vou acreditar nisso e acabou. Segura essa verdade. Qual é a verdade para esse personagem? O que ele acredita? Qual é a verdade para ele? Qual é a verdade que ele segura? Então, para a humanidade, a Bíblia é a verdade. Existem muitas palavras no mundo. O apóstolo Paulo vai falar isso na sua carta aos Coríntios. Existem muitas vozes no mundo, muitas pessoas falando muitas coisas, na televisão sendo muitas coisas são ditas na televisão. O tempo todo tem pessoas falando com a gente, situações acontecendo que falam com a gente. A gente costuma brincar que se você não paga a sua conta de luz, ela vai falar para você, se você não pagar, a sua luz vai ser cortada, você vai ficar sem ela. Se você vai no supermercado e você não paga a conta, você não pode levar os produtos que você precisa. Então coisas e situações falam com a gente o tempo inteiro, ou situações ou pessoas estão sempre falando, sugerindo o tempo inteiro. Mas os cristãos vão levar a sua vida baseados naquilo que a Bíblia diz. Então, independente da circunstância, independente da situação, como dizem os nossos amigos nordestinos, pode dar o sangue na canela. Aquilo que a Bíblia diz para os cristãos é a verdade. Para nós cristãos, aquilo que a Bíblia diz é a verdade absoluta. Então ela é a nossa segurança. Para o personagem, aquilo que a palavra, aquilo que o texto diz é a verdade. A Bíblia vai falar algo sensacional. Ela diz que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé do tipo de Deus vai se basear na Bíblia para chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. O cristão vai tomar como real aquilo que ele ainda não pode ver, mas pela palavra, para ele já é uma realidade. Então ele já comemora, ele já dança, ele já pula, ele já corre, ele já vibra, porque ele já acredita que aquilo aconteceu. Você precisa desenvolver fé, você precisa de fé, meditar, confessar, liberar a sua fé. Então você vai ouvir para que fé venha, você vai meditar para que a sua fé seja sustentada, e você vai falar para que a sua fé seja ampliada, para que a sua fé cresça. Então você vai agir à altura daquilo que você acredita, e você vai se basear naquilo que o texto diz, naquilo que o autor estabeleceu para a cena. Então você, quanto ator, vai se firmar naquilo que o texto dramático ou naquilo que a proposta de cena estabelece. Assim como o cristão, você vai se basear em palavras que estão dispostas para você. Meu nome é Adriano Canindé e esse foi mais um vídeo do Manual do Ator Cristão. Até o próximo vídeo. Curta, compartilha, chame seus amigos para assistir, divulga para a sua igreja, mostra para o seu pastor, mostra para a sua liderança. Se você tem um grupo teatral, coloca para que eles possam ouvir um pouco mais e meditar nessas verdades para fundamentar a criação, a construção do trabalho do ator e dos espetáculos que vocês forem fazer nas igrejas, mesmo que seja um produto para a web, um curta-metragem, um filme, uma websérie. Aquilo que a palavra diz é fundamental para que possamos entender o funcionamento do ser humano, porque o ser humano é a matéria-prima do trabalho teatral, é a matéria-prima da encenação.